Fala guerreiros, fala guerreiras, maravilha! Ontem nós estávamos na nossa sala de edificação refletindo sobre a primeira multiplicação dos pães e por problemas técnicos a transmissão foi interrompida aos 32 minutos. Então eu estou postando esse vídeo para poder complementar os argumentos, poder fechar todas as ideias, aquela palavra que o Senhor nos direcionou para ontem, em Marcos, do capítulo 6, a partir do versículo 30. Como eu estava dizendo, só acaba quando termina. Os discípulos estavam cansados, exaustos. E por estarem cansados, exaustos, eles não queriam se comprometer, eles não queriam se envolver. É como se não fosse problema deles. É como se eles dissessem, nós já batemos a nossa cota, a gente já viajou de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, fizemos como o Senhor mandou, nós não levamos nem pão, nem alforje, nem dinheiro, nós pregamos ao povo que se arrependesse, nós expelimos demônios, curamos numerosos enfermos, ungindo com óleo. Então a nossa responsabilidade a gente já cumpriu. Despede esse povo, essa multidão. Mas é uma multidão imensa. Imagina 7 bilhões de pessoas no deserto da islamização, no deserto do ateísmo, no deserto do gnosticismo, no deserto do animismo e de tantos outros ismos e mais ismos que tentam justificar a razão da existência da vida, tantas filosofias vãs que tentam justificar o que não é justificável, aprofundando o ser humano num deserto de solidão. Nunca se ouviu falar tanto sobre depressão, suicídio, ansiedades, porque é uma multidão solitária, uma multidão faminta. E nós temos que assumir a responsabilidade porque é problema nosso. E a palavra de Jesus é dar-lhes voz de comer. Alimente essa multidão antes que termine o dia. Antes que termine o dia. Há muito para fazer, nunca tivemos tanto para fazer em tão pouco tempo. Então André diz, Senhor, tem um garoto aí. Ele tem 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães de cevada e 2 peixes. O garoto ofereceu 5 pães e os 2 peixes. Como é que André sabia disso? Imagino que o garoto era um peregrino e disse assim, olha, fala para o mestre que eu tenho 5 pães e 2 peixes aqui. Então, enquanto eu tenho gente querendo se comprometer, eu tenho discípulos fugindo da responsabilidade. E aí Jesus então diz, olha, vamos agir. Assentem o povo sobre a relva. Organize o povo. Eu vejo tanta argumentação de igreja dizendo, a gente não pode fazer missões porque nós estamos construindo um gabinete pastoral. Não, nós não vamos investir em missões porque tem um anexo para a gente fazer para o salão de eventos. Não, nós não vamos fazer missões porque a nossa igreja é pequena demais. Não vamos fazer missões porque não está dentro do calendário anual da programação que foi aprovada pelo conselho. E aí Jesus diz assim, dai-lhes voz de comer. Assuma a responsabilidade sobre essa multidão, porque é problema nosso. Sim, é problema nosso. As vidas que estão desabrigadas na cidade de Beira, em Moçambique, e nos países vizinhos, é problema nosso. As famílias que perderam entes queridos e suas casas, e todos os seus sonhos que haviam sido plantados em Brumadinho, é problema nosso. É problema nosso. As mães daqueles garotos e garotas que foram mortos naquele atentado da escola de Suzano, é problema nosso.
Tudo isso é problema nosso, gente. É responsabilidade nossa. A igreja não vive as consequências do mundo. É o mundo que vive as consequências da ineficiência da igreja. Dai-lhes voz de comer. A palavra é a mesma, dai-lhes voz de comer. Senhor, mas os recursos são poucos, a igreja é pequena. O salário é mínimo. Eu ainda não recebi a promoção. E Jesus diz: quanto você tem? Pegue o que você tem e coloca nas minhas mãos. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Organize o povo. Nada vai acontecer sem planejamento, sem organização. E quando eles organizaram o povo, repartiram o povo em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Aí Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes e ergueu ao céu. Às vezes as coisas não acontecem porque não para nas mãos de Jesus. Saiu da mão do garoto, passou pela mão dos discípulos, mas veio para as mãos de Jesus. Às vezes sai da mão do garoto, vem para as mãos dos discípulos, mas não chega nas mãos de Jesus. Mas quando chegou nas mãos de Jesus, ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, como quem dissesse: Senhor, isso aqui é teu, é da tua mão. Foi da tua mão que recebemos e é da tua mão que nós te damos, como Davi falou quando foi ofertar para o templo em Jerusalém. E Jesus os abençoou e partiu os pães e os peixes e os deu aos discípulos. Jesus não partiu centenas de pães, ele partiu 5 pães. Ele não partiu um cardume de peixe, foram apenas 2 peixes que ele partiu. E ele entregou para os discípulos, e os discípulos começaram a distribuição, e à medida que estava distribuindo, o milagre ia acontecendo, ia multiplicando, e eles providenciaram cestos, porque aquela caravana de peregrinos certamente tinha esses vasilhames, levavam-os consigo. E diz a Bíblia que eles encheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, como se Jesus dissesse: está aí, eu vou dar um para cada um de vocês, porque vocês foram obedientes, porque vocês me ajudaram na tarefa, porque vocês cooperaram comigo na tarefa, então eu não vou desamparar vocês. Uma multidão de 10.000 pessoas, 5.000 homens apenas, fora mulheres e crianças, foram fartos naquele dia, antes que terminasse o dia. Antes que termine o dia. A vida, ela não tem ensaios e nem reprise. Não dá para voltar aqui de novo para corrigir o erro de cena que nós cometemos. A vida é ao vivo e a cores. Não dá para no teatro da vida, quando as cortinas se fecharem, dizer: Deus, me deixe voltar para concluir a tarefa. Não dá. Nós só temos uma vida para viver. E o dia está terminando. O deserto aponta que algo precisa ser feito com urgência. Mesmo cansados ou exaustos, os discípulos precisam agir, porque há uma recompensa para quem entra em ação e obediência. Não há prazer melhor do que estar cooperando com o que Deus está fazendo na terra. Não há nada melhor do que cooperar com a obra que o Espírito Santo está realizando de alimentar multidões famintas nos desertos da vida antes que o dia termine. Quero encerrar esse vídeo, essa transmissão, falando com você. Nada foi escrito sem propósito. Há um propósito em tudo. E esse texto não é apenas para a gente conhecer o milagre. Esse texto ele é profético. Porque antes que o dia terminasse, uma multidão foi alimentada, e eu creio num grande avivamento.
um grande avivamento sobre a igreja antes que termine o dia. Porque está aqui, gente, é da natureza de Deus deixar o melhor vinho para o final. É da natureza de Deus fazer um final surpreendente. Nem mesmo os melhores homens do cinema, cineastas, conseguem planejar um final tão surpreendente e apaixonante quanto o próprio Deus. Então, antes que termine o dia, antes que termine a história da igreja na terra, vale a pena gastar um pouquinho mais de suor, vale a pena ir 1 milha a mais, vale a pena ir 2 milhas a mais, vale a pena dormir menos, vale a pena assistir menos televisão, vale a pena acessar menos a internet, vale a pena ir menos ao cinema, vale a pena viver de forma mais intensa e apaixonada, cooperando com o que o Senhor está fazendo na terra. Ah, como vale a pena focar, vale a pena crer, vale a pena ser canal do milagre, vale a pena ser instrumento para alimentar uma multidão faminta. Então essa palavra é para você. Nessa sala de edificação de hoje, Deus está ministrando no seu coração. E você? Vai ceder ao cansaço? Talvez você ache que já bateu a cota ou que já faz muito. Jesus quer te levar para um lugar para recarregar as baterias. Ele disse, vamos à parte para um lugar. Jesus quer te levar para o secreto. Jesus quer revigorar suas forças. Jesus tem propósitos para você. Jesus tem milagres para você. E Ele quer fazer em você, por você e através de você. Deus te abençoe. Não deixe de comentar nesse vídeo, não deixe de compartilhar conosco o que Deus ministrou no seu coração. Não deixe de deixar nos comentários aí aquilo que o Senhor está falando contigo, novos direcionamentos, novas posições na vida, novas decisões que você está tomando a partir dessa reflexão. E a gente se encontra toda quarta-feira a partir das 23 horas aqui nesse canal para a nossa sala de edificação online. Grande abraço a todos. Deus abençoe.